Hoje eu quero falar um pouco acerca dos talentos que Deus nos deu. Compreende? Você que acha? Deus tem dado a você algum talento? Tem dado? Você acha que todos temos recebido talentos de Deus? Ou alguém não recebeu? Eu acho que todos. Então, vamos a ler Romanos 12. 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto tinha a ver com o que falamos ontem também, se lembra? E continua, porque pela graça que me foi dada, digo a cada dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada Nós não devemos considerar-nos a nós mesmos mais do que somos. É muito bom que somos filhos de Deus, é muito bom que Eles têm nos dado dons e talentos, mas somos simples pessoas sencillas. Não somos uma coisa uau. Ninguém tem uma opinião de si mesmo, além do que é justo e bom. Porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Interessante, é? Não sou eu importante e os demais, os irmãos. Não, somos um só corpo, somos iguais e todos temos que trabalhar em conjunto, fazendo tudo em amor e considerando aos outros mais do que a nós mesmos. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que se ensina, esmerece no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detesta o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra
uns aos outros. No celo não sejais remisos. Sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai aos que os perseguem, abençoai e não maldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei como o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tomeis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não os vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribui, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontonais brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você notou que tem muita ação aqui? Não faça isso, mas faz aquilo. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E para poder fazer isso, Ele deu dons e talentos a todos nós. E em Romanos 11, 29, diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele deu dons para nós, talentos, e são irrevogáveis. Não há ninguém que não tenha recebido de Deus dons. Sabe que no Salmo 139 é interessante também, porque nos diz como nos tem feito Deus. E é Salmo 139, 13 ao 17, e diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi formado, entretecido como nas profundidades da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Deus pensou em nós, nos imaginou, nos formou, e Ele pensou cada um de nossos dias. Então, você não pode viver como quem não tem uma função que cumprir, ou não tem que dar conta dos seus
fatos ou das suas ações, porque Deus planejou tudo. Então, nós devemos viver acorde àquilo que Deus planejou para nós, porque Ele nos tem dado os dons, os talentos para viver assim. E sabe que não é uma opção viver e actuar, fazer as coisas não tendo em conta os talentos e o chamado de Deus. E vamos a ler mais uma escritura que tem que ver com os talentos. Mateus 25, 14 e 30. E diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a própria capacidade. Se lembra que quando leímos antes, falou também que os dons estão em proporção às capacidades que Deus nos deu. Ele não nos pide de fazer nada que nós não podamos fazer. Ele planejou tudo. E diz aqui, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O Senhor voltará e ajustará contas conosco também. Ele tem dado talentos para serem usados. E Ele vai perguntar, o que você fez com os talentos que eu di a você? Então, diz que, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos e aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fuiste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil,
lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É forte a reação do Senhor daqueles servos, né? Mas eles não tomaram como uma forma adequada o mandato do seu Senhor. Ele lhes confiou talentos para serem trabalhados. E Deus tem feito isso conosco também. Aqui não há ninguém que não tenha algum talento, algum dom de Deus. E sabe uma coisa? Se nós todos trabalhamos aqueles talentos que Deus nos deu, teremos uma comunidade cristã maravilhosa. A igreja será excelente, porque somos membros do mesmo corpo e trabalhamos conjuntamente. O dom não é para você e não está permitido a você dizer, não, eu não vou usar esse dom. Alguns têm uma fraca ideia de si mesmos e dizem, não, eu não sou bom, eu não posso. Isso não é uma atitude cristã. Você é uma pessoa formosa. Você é uma pessoa salvada por Deus, transformada por Deus, e Ele tem dado dons a vocês que é a obrigação de você fazê-lo trabalhar, fazê-lo produzir. E temos duas possíveis situações nas quais nós não usamos os dons. Uma é esta que eu falei. Não, eu não sirvo, eu sou nada, eu não conseguirei fazer nada. Melhor deixo o dom ali, fazendo um poço, um buraco na terra, colocando o dom, jogando terra acima e aquilo ficou ali. Ninguém sabe que existe esse dom, mas tem também dentro da igreja um espaço que você deveria ter enchido. Você não fez nada. Isso não é agradável a Deus. E o outro problema com os dons é roubar-los para nosso próprio uso. Eu vou ilustrar isto. Quando eu estava com 10, 11 anos, eu escrevia muito bem. Eu não sei porquê, nunca procurei fazê-lo, ninguém me ensinou, mas eu conseguia escrever tudo. Escrevia histórias e publicava em algumas revistas. E a maestra, a professora, dizia, você vai ser uma pessoa muito famosa, porque você escreve muito bem. Depois eu estive nos Estados Unidos morando, e quando fui ali na escola, 5, 6 meses depois que cheguei, estava escrevendo em inglês com a mesma facilidade. Então, decidi voltar à Argentina, porque meus pais iam a ir ali para morar e decidiram não ir. Então, eu decidi voltar. E aquele professor que era o que preparava mis temas, mis matérias, ele me falou e me disse, você está louca?
como vai ir à Argentina outra vez? Com os graus que você está conseguindo na escola, tem uma beca, dizem? Beca? Bolsa. É? Bolsa. Bolsa. Bolsa na Universidade de UCLA. Bem, eu disse, mas meus pais não estão vendo, eu volto para a Argentina. E ele disse, siga escrevendo-nos sempre, porque você vai ser muito famosa. Vocês podem ver aqui que sou a mais famosa dos desconhecidos. E há uma razão. Eu não desarrollei um dom. Deus me deu. E não era para mim fazer. Desenvolvi. Eu não desenvolvi o dom. E Deus me deu. E Ele me deu esse dom não para mim, nem para ser uma famosa escritora de novelas, mas para escrever uns 5 ou 6 livros úteis para a igreja. Então eu compreendi isso. Se eu tivesse escrito novelas e livros e tudo isso, teria roubado o dom que Deus me deu para meu próprio uso. Ainda Deus me permitiu trabalhar para algumas editoriais e ajudar com traduções, com correção dos textos, e com isso ganhar meu próprio dinheiro. Mas não para fazer uso daquele dom segundo eu pensasse que fosse oportuno. Agora, a mesma coisa é com você. Deus tem dado alguns dons a você que são para seu serviço. E talvez você não está usando. Então, a igreja sente a falta do seu aporte, da sua contribuição. Você não está contribuindo. Agora, qual é seu dom? Os dons. Porque alguns Deus deu 2, 3, 4. Você sabe? Ou nunca perguntou? Ou nunca quis saber? Porque não tinha disposição. O que Jorge estuvo falando estes dias de sair, pregar e tudo isso, tem que ver com os dons, porque cada um de nós tem algo específico recebido de Deus. Por exemplo, o amor no trato com as pessoas. Ainda que todos devemos desenvolver aquilo, Sabe que às vezes nós olhamos, mas não estamos vendo as pessoas. São um grupo de gente ali. E nós precisamos olhar para cada um, mirar. Sabe que muitas vezes Deus me dá uma palavra para alguém. E sabe quando é? Quando eu estou olhando para aquela pessoa com amor. Então, Deus me disse, vai a dizer a ela que não se preocupe, estou tomando conta daquele problema que tem. Ou qualquer outra palavra. Se você começa a olhar para cada uma das pessoas, vendo elas, amando elas, Deus vai usar a muitos de vocês, ou quizás a todos, para trazer palavra para um e para outro, e para aqueles que estão fora. Uma vez Deus me fez
de ter o carro quando estava por pagar o peaje, o pedágio, e Deus me disse, fala para ele tal coisa. E eu pensei, como vou falar assim? Mas eu fiz. E algumas vezes disse, Senhor, mas alguma vez me vou equivocar e falar algo errado. E Deus me disse, não tem importância, isso vai fazer a você mais humilde. Então, eu me posso equivocar, mas não pensando que talvez me equivoque, nunca falo. Irmãs, é um pecado ocultar o dom que Deus te deu. Algumas irmãs talvez tenham o dom de ser muito boas cozinheiras e podem começar a cozinhar para aqueles que não têm nada para comer. Iniciam na igreja um comedor para aqueles que quiserem vir para comer. Ou talvez o dom de costurar. Isso é muito bom. Para arrumar aquelas roupas que nos dão para as pessoas que necessitam. Ou costurar coisas novas. Como isto, digo, tem muita coisa que você pode fazer. Os irmãos, ajudar com os arreglos nas casas daqueles irmãos que não têm recursos. E vão ali, pintam as paredes, ou arrumam a porta, ou tudo isso. Nós temos muitos dons que estão ocultos e não estão sendo usados. Sabe como se transformaria esta comunidade se cada um começar a ser aquilo para o que Deus capacitou? Quem pensa que Deus tem dado um dom para a sua vida? Quem crê isso? São bastantes, ainda ficam alguns que não estão muito convencidos, mas pergunta ao Senhor, ou talvez não estão tão dispostos a iniciar o trabalho. Sabe que a vida cristã não é uma vida cômoda, não é simples, como dizia Jorge. Não, Confortável. é? Confortável. A vida cristã não é confortável. Você é um servo. Os servos estão trabalhando muito. Agora, Deus não está perguntando hoje se você está disposto a fazê-lo ou não. Deus está dizendo, começa de uma vez. Porque um dia Ele virá e dirá, por que você não fez? Onde estão os talentos que te di? Acá está, e nós pegamos aquele que temos escondido na terra. Não, isso não é tudo. Você deveria ter um ou mais talentos para me entregar. Irmãos, a vida eterna e a saúde espiritual de muitas pessoas dependem de nós. Você acredita nisso? Então você não pode ficar sentado confortável vendo como os outros irmãos fazem alguma coisa. Você tem que passar a ação. Colocar o seu talento e pedir a Deus que ajude você a realizar tudo aquilo que Ele quer que você realize. Eu não escuto muitos amém. Amém. Tem que pôr entusiasmo. Não é fácil. Como não é fácil, por exemplo, criar filhos.
mas é muito importante. Então, se você tem o dom de relacionar-se com as pessoas, começa a falar com outro, vizinhos, amigos, aqueles que estão necessitados. Se você tem o dom de saber ensinar, começa a ensinar as pessoas que rodeiam. E também os filhos, isso eu queria falar para vocês. Quando nossos filhos eram pequenos, com Jorge começamos a ensinar-lhes o Senhor. E ele disse, o melhor momento é quando nos sentamos para o almoço ou para a ceia. Então, mas ele era pastor e tinha reuniões à noite, à meio-dia, à tarde. Então ele disse, não, eu vou deixar livre a maioria dos meio-dias para ficar com os filhos, comer com eles e lhes ensinar o caminho do Senhor. E fizemos isso durante anos. Agora nós estamos felizes porque os 5 filhos casaram bem e os 5 filhos ficam na igreja seguindo o Senhor. Agora, isso é graça de Deus. Mas nós fizemos o que Deus esperava de nós. Então, se vocês são pais, vocês têm o talento de ensinar a seus filhos no caminho do Senhor. Vão fazer isso? Amém. Mas eu não sou tão bom ensinando. Então, começa a prestar atenção. Leia a palavra, explique o que a palavra diz. Pergunte a irmãos que possam ajudar. Mas nunca deixe de ensinar aos seus filhos se você quer que eles fiquem no caminho do Senhor. E assim tantas outras coisas. Temos dons para tudo. Uma das pessoas que mais marcou minha vida foi um irmão de Paraguai. Ele era um homem muito sencillo, muito simples. Ele não tinha estudado muito. Isso, quando eu era jovem, isso é um largo tempo atrás. E ele trabalhava no porto, no tempo em que não tinha máquinas para carregar as coisas. Então, ele ia carregando todo naquelas embarcações. E sábados de manhã, bem cedo, ele não trabalhava, via para a congregação, abria tudo, limpava todo, banhos, cozinha, todo o lugar impecável que dava. Então, ia à sua casa. Durante muitos anos, ninguém mais da congregação teve que preocupar-se por quem ia limpar, quem ia ordenar, ele fazia tudo para o Senhor. E eu fiquei tão impressionada com aquele irmão. E então, o domingo de manhã, bem cedo, ele vinha, abria a porta e ficava na porta cumprimentando os irmãos. Esse é um homem espiritual. Esse é um homem entregado ao serviço. Ele não dizia, temos aqui 500 irmãos, porque sempre eu estarei limpando, ordenando. Não, ele dizia, eu posso fazer isso para o Senhor? Eu vou fazer. E eu acho que o Senhor está esperando isso de nós hoje aqui. Agora vamos a tomar um tempo para buscar ao Senhor uns minutos e então reunir por pequenos grupos para
hablar com os irmãos, Falar. para falar com os irmãos, para compartilhar com eles qual é a carga do Senhor, qual eu penso que seja o meu dono. Talvez o meu dom. Talvez algum irmão vai falar, mas você tem este outro dom. Não se esqueça. Então vamos nos ajudar e vamos fazer um pacto de colocar nossos dons delante de Deus para trabalhar aqueles dons, para edificar a igreja, para bendecir o bairro, para evangelizar, para tudo. E um dia eu decidi casar com Jorge e nós fomos e na igreja dissemos sim e cambiamos os anelos. Aliança. Fizemos uma aliança. E às vezes na vida tem que haver um dia no qual eu decido e tomo uma firme determinação de continuar aquilo. E nós estamos casados desde há 46 anos. Só porque aquele dia dissemos que sim e tomamos a sério, com seriedade. Fazê-lo com seriedade. Decidimos fazê-lo com seriedade. Alguns de vocês hoje aqui estão sentindo que Deus está falando algo com você? E estão decididos a responder ao Senhor? Bem, então vamos a orar uns momentos e depois formam grupos como vocês quiserem. Não sei, de 4, 5, 6, 8 pessoas, ou 2, e falam, oram um por outro e tomam um compromisso diante do Senhor. Vamos a orar então. Então, primeiro, queridos irmãos, cada um de nós, vamos a fechar nossos olhos e orar em silêncio, individualmente, ao Senhor, consagrando nossos talentos e também pedindo ao Senhor que Ele nos confirme, nos revele quais são os talentos, dons que Ele nos tem dado, que a maioria deles não estão sendo usados na medida, na proporção que o Senhor quer. Muitos talentos estão sendo usados muito pouco. Então nós vamos a cada um consagrar nossa vida, nosso tempo, nossos talentos, nossas capacidades, nossas habilidades, tudo aquilo que temos, pode ser dons ou talentos naturais ou adquiridos, pode ser dons espirituais, dons que o Espírito Santo tem dado e muitas vezes não estão sendo usados. E o uso desse talento, desse dom, não é para nós, como foi falado, é para servir a outros. Amém? Nenhum dom é para mim, não é para você, é para outros.
Quando você vê uma necessidade em outros, você aproxime-se, deixa fluir o amor, deixa fluir o Espírito Santo. E nesse exercício você vai descobrir dons, talentos que Deus já tem dado. Amém? Então, estemos uns minutos orando cada um, consagrando ao Senhor sua vida, seus talentos. E depois, quando eu indique, vamos a reunir-nos em grupos de 4 ou 5 pessoas aí, possivelmente virando um pouco as cadeiras, para então conversar entre nós, animar-nos uns aos outros, perguntar-nos uns aos outros, assim abrir o coração para poder progredir um pouco mais nesta direção. Então, oremos em silêncio primeiro. Senhor, nos colocamos nas tuas mãos aqueles dons que você tem nos dado, que você tem dado a mim. Eu coloco diante de ti e aceito, Senhor, trabalhar e fazer-lhes produzir para teu reino. Eu coloco minha vida em tuas mãos e aqueles talentos que você me tem dado. Cada um aqui está falando isso, Senhor. Coloco nas tuas mãos e aceito o desafio de trabalhar para ti e desenvolver este dom precioso que tens colocado em mim. Amém. Amém? Então, vamos a formar assim pequenos grupos e assim vai ser a dinâmica. Cada um vai conversar que talentos você acha que tem, 3, 4, 5 máximo, e depois vamos a orar uns para os outros. Amém.